Paraíso, purgatório e inferno. Esses três elementos são e foram alegorias para determinar o nosso destino após a morte durante séculos, mas durante muito tempo nunca se chegou a uma fantasia de como seriam esses três lugares. Oi, tudo bem? Eu sou Fernando Agerte e hoje a gente vai falar do primeiro inferno criado por um ser humano. A gente vai falar do Inferno de Dante. Mas não é o filme. Antes de começar por aqui, eu queria que você deixasse o seu like para atingir pessoas que também gostam de literatura. Se inscrevam aqui no canal para receberem os novos vídeos e também me sigam lá nas redes sociais para saber um pouco mais sobre o mundo da literatura e até algumas obras de minha autoria. Lembrando que a gente sempre divide o vídeo em sinopse e também em resumo. A sinopse a gente faz um contexto total da obra e depois a gente vai para o resumo onde a gente detalha melhor essa parte. Então, já lembrando a todos vocês que esse conteúdo possui spoiler. O inferno, o purgatório e o paraíso são divisões dos cânticos de Dante Alighieri, chamada A Divina Comédia, considerada por muitos a principal obra literária da Idade Média. Como cada parte foi lançada em anos diferentes e não se sabe ao certo a data de sua publicação, os pesquisadores acreditam que Dante tenha lançado entre os anos de 1304 a 1321. Hoje nós falaremos apenas do inferno, já que cada uma das suas divisões tem características muito próprias e algumas de explicação ou entendimento muito diferentes. Como é dito na Bíblia e em outros estudos que precedem a obra de Dante, Lúcifer, um dos arcanjos de Deus, desobedeceu às ordens do Criador e foi derrubado do céu. Ele teria caído justamente na Terra Santa e lá estariam os portões do inferno. Dante, então, decide contar essa história numa jornada em que ele mesmo, junto com o poeta romano Virgílio, teriam descido ao inferno, dividido em 9 círculos, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas. Então, que tal embarcarmos nessa jornada rumo ao inferno? A Divina Comédia começa com Dante perdido em uma floresta, sem ter certeza de onde vai. Ele vê um monte e 3 bestas, uma loba, uma pantera e um leão, cada uma representando a gravidade de seus pecados. E perdido em seus pensamentos, ele acha Virgílio que propõe uma visita aos 3 locais, o inferno, o purgatório e o paraíso. Usando o artifício de ter falado com Beatriz, a amada de Dante, Virgílio convence o autor e ele se toma de coragem para iniciar a jornada que se começa pelo portal do inferno. Sem trancas ou cadeados, a porta só tem uma coisa: uma mensagem bem acima do portal. Uma vez dentro, deve-se abandonar toda a esperança de rever o céu, pois de lá não se pode voltar. Uma vez dentro, todo o livre-arbítrio é esquecido e eles vão para a primeira parte chamada o vestíbulo do inferno. A primeira morada do inferno é para aqueles que foram indecisos em vida. Como citado no livro das Revelações, no capítulo 13, versículo 16, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aquele local é habitado pelos covardes, indecisos, que nunca tomaram posição em vida, onde devem correr em uma fila atrás de uma bandeira sempre mais rápida, enquanto são picados por vespas e mordidos por vermes. Saindo do horroroso vestíbulo, Dante chega ao rio Aqueronte, o primeiro rio do inferno que dá caminho ao primeiro círculo do inferno. Chamado de o limbo, nem Dante sabe como chegou ali e enfrenta uma escuridão sem fim, ouvindo chamados. A alegoria diz que aquele local é habitado por todos aqueles que nunca ouviram o Evangelho, estando no escuro porque nunca foram iluminados pelas palavras de Deus. Ali é o local dos pagãos virtuosos, pessoas que dedicaram a sua vida para pensar e estudar os homens, mas nunca tiveram a chance de ouvir as palavras da Bíblia.
Após a sala do julgamento, gerido por Minos, está o Vale dos Ventos, local onde padecem os luxuriosos. Eles falam mal de Deus enquanto são atormentados por furacões, ventos que cortam a sua pele e arrastam seus espíritos. A alegoria diz que em suas vidas, os pecadores eram levados por suas paixões, que os arrastavam como ventos e deixavam de lado seus princípios. Agora eles serão atormentados pelos ventos de sua luxúria. O Lago de Lama é um atoleiro espesso, onde chuvas podres de granizo e gelo caem e os gulosos jazem em seus próprios vômitos. O mitológico Cerbero mora ali e sacia sua fome com os moradores daquele pântano. O prazer da gula é citado aqui, onde os pecadores não conversam uns com os outros, são impostos à solidão e a um ser que não tem limites de se saciar. A chuva gelada causa desconforto, o contrário do que tinham em vida, um confortável banquete que nunca era dividido. Nas colinas de rocha estão os avarentos, pecadores que têm suas fortunas no inferno e precisam empurrar sacos de ouro uns contra os outros. A alegoria mostra que, por terem seus interesses opostos pela riqueza, é o momento de todos pagarem, trocando injúrias e empurrando aquilo que tiveram em vida, nunca para o mesmo lado. O quinto círculo é dividido em duas partes, começando pelo rio Estige, formado por água fervente e sangue, que desce em uma cachoeira e forma um lago. Esse é o lar dos pecadores acometidos pela ira, onde eles batem e torturam uns aos outros. No fundo do lago estão os rancorosos, que não conseguem bater ou torturar, porque em vida nunca expressaram a sua raiva. Em seguida vem a cidade de Dite, com grandes muralhas e fossos profundos, e que divide os pecadores que cometeram seus erros sem intenção, que são os que nós já vimos, e os com intenção, que ficam para dentro da cidade. O cemitério de fogo é a casa dos hereges, que se recusaram a crer na existência de Deus. Eles estão em túmulos abertos que vertem fogo e nunca conseguem se levantar. Por não acreditarem que sua alma viveria depois da morte, agora seus corpos, o bem que lhes restou, é punido. Agora vamos aos 3 últimos círculos e os mais divididos do inferno. O 7º círculo do inferno é dividido em 3 vales e um rio, começando pelo Vale do Rio Flegetonto. Seu leito é feito de sangue e estão as almas daqueles que cometeram violência contra o próximo. Nas suas margens estão fileiras de centauros que atiram flechas contra os pecadores. Assaltantes, tiranos e opressores estão envoltos pelo sangue dos violentados, e quanto maior a violência, mais mergulhados eles estão. No vale da floresta dos suicidas estão aqueles que cometeram a violência contra si mesmos. Eles caem lá como sementes e crescem como árvores escuras e retorcidas, de folhas cinzentas, e são devorados por arpias. Entre as árvores correm os esbanjadores, os que foram violentos contra seus próprios bens em vida, fugindo de cães famintos, significando a pobreza e o desespero. O Vale do Deserto Abominável é o lar dos violentos contra Deus. Sem cor, conforto e nem esperança, eles vivem em um mundo contrário ao que Deus criou para a humanidade, sempre em uma areia incômoda e com chuvas de fogo. Quem usou da blasfêmia, negou a religiosidade e foi contra os princípios da palavra do Criador, tem uma função específica nesse lugar. Os 10 fossos compõem o penúltimo círculo, dado aos fraudulentos. No primeiro fosso ficam os sedutores, que por usarem da paixão alheia, são levados a cumprir o desejo de demônios enquanto são açoitados. No segundo fosso estão os bajuladores, imersos em suas próprias fezes e esterco,
por terem usado das suas bocas sujas para distorcer e manipular a mente dos outros. No terceiro fosso estão os vendedores de indulgências, enterrados de cabeça para baixo numa pia batismal, enquanto suas pernas são assadas, fazendo uma contrariedade ao próprio batismo. Os videntes ficam com as faces invertidas no quarto fosso. Em vida, eles adivinhavam o futuro, o que vinha pela frente, e agora só conseguem olhar para trás. No quinto fosso estão os corruptos, submergidos em piche fervente sem serem vistos. Em vida, eles tiravam proveito da sociedade sem que ninguém soubesse e estão submersos, porque era às escondidas que cometiam seus pecados. Com belas roupas estão os hipócritas no sexto fosso, mas suas vestimentas pesam, são incômodas e sem conforto, já que não sentiam isso em vida quando executavam seus pecados. No sétimo fosso, os ladrões têm seus corpos roubados por lagartos e serpentes, deteriorando seus traços humanos, um castigo por furtarem aquilo que nunca foi de sua posse. Envoltos por chama, lava e uma tempestade de raios estão os maus conselheiros no oitavo fosso. Por induzirem pessoas a cometer delitos, suas línguas e seus corpos são punidos pelo fogo que nunca sentiram em vida. No nono fosso estão os semeadores de discórdias, com os corpos esfacelados pelas espadas de demônios. Por criar atrito entre pessoas, agora eles sofrem as mutilações que causaram. No décimo fosso e último fosso estão os falsificadores, com seus corpos apodrecidos em doenças pestilentas. Eles causaram a ruína material ou doenças por ganharem às custas de coisas que não valiam nada e agora pagam com a peste. Se você seguiu Dante e Virgílio até aqui, você está pronto para conhecer a última parte, o último círculo do inferno. Para entrar, a dupla precisa passar por gigantes e chegam a um ponto em que o fogo desaparece e o frio faz tudo ficar congelado. O nono círculo é o lago Cotite, dividido em 4 lagunas. A primeira é Caína, dada aos traidores de seus parentes, em homenagem a Caim, que matou o seu irmão Abel por inveja. Ali, as almas ficam apenas com o tórax e a cabeça de fora da água congelada. Na segunda laguna, na Antenora, estão os traidores da pátria, onde ficam no lago apenas com as cabeças para o lado de fora. Na laguna Ptolomeia estão os traidores de seus hóspedes, como Ptolomeu, o capitão de Jericó, que assassinou a família de Simão sob o seu teto. Apenas os rostos das almas ficam no lado de fora do lago congelado. Por fim, a laguna Judeca é a residência de Lúcifer e lar daqueles que traíram os seus reis ou os seus mestres. Eles estão deitados, encolhidos ou de cabeça para baixo no gelo. O nome é dado por Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo antes da paixão. Assim terminamos o Inferno de Dante, uma alegoria que nos faz imaginar hoje o que é o inferno. Se você vê séries ou filmes que tratam desse assunto, como séries de terror, certamente nada disso teria acontecido se Dante jamais tivesse escrito a Divina Comédia. É isso aí, pessoal. Essa é a primeira parte da Divina Comédia, o Inferno. Então, deixem os seus comentários aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.